passaram a ter novamente o quê? 80%. Só que 80% de quem? Dos R$ 80. 8 vezes 8, 64. 8 vezes 8, 64. Então, eu comecei com 100. Nos primeiros 20% baixaram para 80. E na segunda redução de 20%, passou para quanto? Para 64. Notem que não é o natural, né? O que todo mundo costuma fazer, o que é? 2 descontos de 20%, todo mundo pensa que equivale a um desconto de 40%. Vocês viram que houve um erro aí no nosso trabalho? O primeiro desconto de 20 foi em relação a quem? A R$ 100. O segundo desconto de 20 foi em relação a quem? A 80. Quando eu trabalhei com conta de multiplicação, eu não preciso mais me preocupar com isso. Eu posso fazer a multiplicação direta. Reduzir 2 vezes 20 significa passar 2 vezes até 80%. É só fazer 80 vezes 80%. Tá lembrado aí direitinho que a gente falou? Vamos continuar. Vamos fazer o seguinte: vamos tentar botar isso aqui dentro da questão. As novas dimensões dessa figura, quais vão ser? Ora, se todas as dimensões baixaram de 20%, todas elas passaram a ser quanto? 80% daquilo que elas representavam. Se elas representavam respectivamente 30 e 15 centímetros, as novas dimensões vão ser 80% de 30 e 80% de 15. 80%, todo mundo lembra, né? É 80 sobre 100. Cancela um zero do 80 com um zero do 100. Aí fica 8 vezes 30, dá 240, mas não tinha zero ainda para cancelar, né? Vai ficar quanto? 24 centímetros. Na de baixo é a mesma coisa. 80 dividido por 100, cancela um zero do 100 com um zero do 80, fica 8 sobre 10 vezes 15. 8 vezes 15 vai dar 120, dividido por 10, 12 centímetros. Foi fácil, não foi? Eu repito o que eu disse: é melhor você trabalhar com multiplicações do que você trabalhar com subtrações. Vamos lembrar outro exemplo aqui que eu dei. O que significa reduzir 20% e depois aumentar 20%? Se eu reduzir 20% e depois aumentar 20%, eu volto para onde eu estava? Não. Por que não? Porque quando eu diminuí 20%, eu passei a ter 80% do que eu tinha. Quando eu aumentei 20%, eu passei a ter 120% de quem? Dos 80%. Aí fica 80% vezes 120%, vai dar exatamente 96%. Não dá a mesma coisa que dava antes. Trabalhar com porcentagem é sempre melhor com conta de multiplicação. Nesse caso, a minha figura original tinha dimensões 30 e 15, e a minha segunda figura tem dimensões 24 e 12. Então, como é que vai ficar a área inicial e como é que vai ficar a área final? A área inicial vai ser 30 vezes 15, 450 centímetros quadrados. Afinal, não é um retângulo. E a área final vai ser 24 vezes 12, que dá 288 centímetros quadrados. Professor, mas ele quer saber quanto foi que diminuiu de um em relação ao outro. Então eu vou comparar, né? Para a gente comparar, para saber quanto foi a redução, eu sempre faço uma divisão. Pensa, vai. Numa sala de aula tem 50 alunos. Se 20 alunos faltarem, quanto esses 20 representam da sala? Ora, para saber quanto os 20 representam da sala, eu não faço uma fração da sala. Eu não estabeleço 20 dividido por 50. 20 dividido por 50 equivale a 40 sobre 100, 40%. Então aqui eu vou fazer a mesma coisa. Quanto essa área final representa da área inicial? É só fazer uma fração. Eu tenho 288 de quanto?
dos 450 iniciais. Quando eu fiz a conta, dividido a área final pela área inicial, deu 64%. Qual o gabarito da questão, hein? Qual o gabarito da questão? Pronto, muita gente marcou a letra D, né? Muita gente marcou aí a letra D. E papocou feio. Você tem que tomar muito cuidado aí com essa impressão que você acabou encontrando no final aí da questão. A conta que você fez foi quanto o final representa de quem? Do inicial, mas não é isso que ele quer saber não. O que ele quer saber é qual foi a redução. Lembra que sempre que eu começo com 100% de alguma coisa? Se eu comecei com 100% e no final eu fiquei com 64% do que eu tinha, então a redução foi de quanto? Foi de 36%. E o gabarito não é a letra D, o gabarito é a letra C de casa. Pegadinha, né? E vocês notaram como no Enem do ano passado eles botaram o gabarito 64 para confundir alguns alunos aí no final das contas. Tá ok? Então, de novo, sempre eu começo com 100%. Se no final eu encontro 64%, é porque em relação ao início eu tive uma redução de quanto? 36%. E essa é a ideia que a gente vai trabalhar com a gente. Alguma dúvida aí, pessoal? Vamos para frente. Vocês devem estar notando que eu dei uma primeira solução fazendo conta de um por um, não foi isso? Só que eu achei legal dar a solução que eu mesmo daria. Eu não daria essa solução que eu dei para vocês aí agora, não. Para mim, a conta seria um pouquinho mais rápida do que essa que eu coloquei para vocês. Se vocês olharem, no início eu tinha ou não tinha? 30 e 15? Tinha. E no final eu passei a ter quanto? Eu não passei a ter 80% de 30 e 80% de 15? Ó, se eu tenho 80% de 30, o 30 é o mesmo 30 que eu tinha lá em cima. Se eu tenho 80% de 15, esse 15 é o mesmo que eu tinha lá em cima. Se eu pegar os dois valores de 80% e botar na frente, desculpe, se eu botar esses dois valores de 80% na frente, em evidência, ou melhor, em destaque separado, o 30 e o 15 ficam juntinhos no final. Só que 30 vezes 15, coincidentemente, quem é? É ou não é a área inicial? Então, quem vai ser minha área final? Minha área final, no fundo, ela é 80% de quem? De 80% de quem? Da área inicial. Aí o que foi que eu fiz? Um dos dois sinais de porcentagem, né? Um dos dois sinais de porcentagem eu troquei por sobre 100. Cancela. Não tem dois zeros embaixo do denominador? Cancela um zero do 80 e um zero do outro 80. Cancelei 2 zeros. 2 zeros ficou em cima. 8 vezes 8 que é 64% de quem? Da área inicial. Note que eu fiz a mesma coisa que eu tinha feito antes, só que tudo num slide só, né? Viram, fico bem menos contas aí. Eu não precisei fazer aquela conta do 80% vezes 30. Nem aquela outra conta do 80% vezes 15. Porque o 15 e o 30 não iam cancelar, não iam ser substituídos, então não precisava ter usado. Não precisava ter concluído a conta. Se a área final é 64% da área inicial, mais uma vez eu falo, qual foi a redução que eu tive? 36%. E qual foi o gabarito? Letra C de casa. Tranquilo aí? Só um detalhe. Vocês estão vendo essa solução aí? O 30 e o 15 não cancelaram, não foram substituídos? Precisava ele ter dito no começo da questão qual era o tamanho da base de argila? Se ele tivesse falado assim no começo, ó, uma base retangular de lados A e B. O A e o B iam ou não iam aparecer na área inicial e também iriam ou não iriam aparecer também na área final? Se ele não tivesse dito as dimensões iniciais,
iniciais, se a gente tivesse colocado letras, você ainda assim conseguiria concluir a questão. Ficaria 80% de A e 80% de B. Está tranquilo isso aí? Vamos passar adiante. Próxima questão. E notem que eu não estou escolhendo questões aleatórias, não. Todas foram questões do Enem do ano passado e todas com texto grande. E vocês lembram que da outra vez eu dei uma aula aqui de estatística com 10 questões, todas com texto grande. E agora eu estou passando mais algumas com texto grande. Imagine você no dia da prova varrendo as 45. São 45 de matemática e a grande maioria é assim. Então tem que ter muita paciência. Aquela dica vale muito. Então vamos começar logo por aí, grifando as palavras. Uma fábrica de fórmicas. Vamos saber o que é fórmica, né? Aquela madeira assim que a gente coloca uma sobre a outra, faz revestimento de madeira. Ela produz placas quadradas, de lado igual a Y centímetros. Placas quadradas de lados iguais a Y centímetros. Essas placas são vendidas em caixas com N unidades. E na caixa é especificado a área máxima que pode ser coberta pelas N placas. Olha o tanto de letra, né? Continua. Devido a uma demanda do mercado por placas maiores, a fábrica triplicou a medida dos lados de suas placas, e conseguiu reuni-las em uma nova caixa, de tal forma que a área coberta não fosse alterada. Ele quer saber qual é a quantidade X de placas do novo modelo em cada nova caixa. E aí, como é que eu vou fazer essa questão? Volta lá para cima, pensa naquilo que você foi grifando de importante. Vamos ver, ó. As placas são quadradas. Se as placas são quadradas e elas são usadas como fórmica para revestimento, o que é interessante para mim não é volume, não é comprimento, o que é interessante para mim é a área que ela ocupa. Note que ela disse que o lado mede Y. Ora, se são quadradinhos com lado Y, quadrados com lado Y, cada área vai ser quanto? Y ao quadrado. Note que também ele colocou a informação de que as caixas têm N unidades, ou seja, tem N placas. Então, peraí, vamos continuar. A área inicial, qual é? Não vai ser Y vezes Y, não vai ser Y ao quadrado? Só que essas áreas iniciais, Y vezes Y ao quadrado, elas vão aparecer em cada uma das N placas, de forma que, no total, eu vou conseguir cobrir uma área correspondente a N vezes Y ao quadrado. Se cada plaquinha cobre Y2, se são N placas, eu vou ter N vezes o Y ao quadrado, centímetros quadrados de área coberta. Até aí alguma dúvida? Mais uma vez, o Enem está trabalhando com uma coisa, vocês perceberam? Ele pega uma figura e altera a figura, mandando a gente comparar uma situação inicial com uma situação final. Da outra vez, ele disse que a redução era feita através de porcentagem. Agora, na mesma prova, ele botou uma outra mudança, só que agora triplicando o tamanho. Volta lá para o enunciado para enxergar isso aí. Ele disse que a fábrica triplicou os lados. Está vendo bem no meio aí do enunciado? A fábrica triplicou a medida dos lados. Ora, se a fábrica triplicou a medida dos lados, o que vai acontecer com a área dessa figura? Vai ficar 3y vezes 3y, vai ser quanto? 9y2. Note que, mais uma vez, o que é que eu estou fazendo? Eu estou comparando uma situação inicial com uma situação o quê? Final. No início, eu tinha N
placas com Y2, e agora eu quero descobrir quantas placas eu preciso para que cada uma tenha 9Y2. E ele disse que as áreas cobertas na primeira situação e na segunda situação são áreas o quê? Iguais. Ele disse que tem que cobrir a mesma quantidade de área. Então, os 9Y2 vão ser multiplicados pelas X placas